Começo por dar-vos as boas tardes a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma Conversa com Ciência, a quinta deste ciclo, deste terceiro ciclo de Conversas com Ciência, deste projeto que são os Clubes Ciência Viva na escola. Um, da minha parte, da Gabriela e da Carla, já dispensamos apresentações, porque já nos vão conhecendo e já estão connosco há bastante tempo. E também creio que da parte das nossas colegas da Direção-Geral da Educação, que são quem também faz parte deste projeto connosco, a Catarina Ramos, a Sandra Canário e a Marília Ramalho, que também vêm fazendo parte destas sessões e que estão sempre também aqui a acompanhar-nos. Bem-vindas também e obrigado por isso. Um, À semelhança das outras sessões, e hoje dedicada ao tema da química, convidámos dois investigadores para nos trazerem aqui, eu diria já assim de início, duas abordagens completamente diferentes da química. A investigadora Marisa Almeida, a quem agradecemos ter aceitado este nosso convite, e o professor João Paulo André, que também prontamente aceitou este nosso desafio. A ambos o nosso agradecimento, bem-vindos também a esta sessão. Um, Professoras e professores, eu recordo-vos que a sessão vai ser gravada para depois podermos disponibilizá-la no nosso site dos Clubes Ciência Viva na Escola, para mais tarde poderem assisti-la ou partilhá-la com colegas ou com os alunos. E relembro que se durante a sessão tiverem alguma questão, algum comentário que queiram fazer, quer à investigadora Marisa, quer ao professor João, deixem por favor no QIA e que depois no final das intervenções nós vamos partilhando essas mesmas questões. Desejo-vos a todos e a todas uma boa sessão e começo então por apresentar aqueles que vão ser os nossos convidados. Começo pelo professor João Paulo André, é licenciado em Química, ramo educacional, pela Universidade de Coimbra, doutorado em Química pela Universidade de Basileia, na área da Química Inorgânica Medicinal. Atualmente é professor auxiliar no Departamento de Química da Universidade do Minho. Dedica-se ativamente à divulgação científica, explorando as interseções entre a ciência, a música, a literatura e a arte. É colunista no jornal Sol e autor das obras Pulsões e Paixões, Química e Ópera e Irmãs de Prometeu, a Química no Feminino, ambas publicadas pela Gradiva e integradas no Plano Nacional de Leitura. Professor João Paulo, obrigado uma vez mais por ter aceitado este nosso convite. Marisa Almeida é investigadora do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMAR, desde 2005, liderando atualmente o grupo Química Ambiental e Remediação. Doutorada em Química, a sua principal área de investigação é a bio e a fitorremediação, participando ativamente em estudos que visam potenciar o uso destas ferramentas biotecnológicas para remediação e recuperação de ambientes aquáticos contaminados por diferentes poluentes. Contacta frequentemente com estudantes em ambiente escolar e em público geral, no âmbito dos programas e projetos de divulgação do CIMAR, em que está envolvida, e no que se refere à literacia do oceano e à disseminação científica. Marisa Almeida, muito obrigado também por ter aceitado este nosso convite. Eu passo então a palavra ao professor João, é com ele que começamos esta sessão. Obrigado uma vez mais e boa conversa. Muito obrigado, Pedro. Muito boa tarde a todos. Eu escolhi 12 mulheres para vos trazer aqui hoje. Duas mulheres que, de forma, umas de uma forma mais direta, outras de uma forma menos direta, contribuíram para a química. Primeiro tenho que fazer então aqui o compartilhamento, não é? Que ainda não está. Ok. Penso que já está, não? Já está. Agora sim, já está. Obrigado. Quer dizer, o papel que este doutorado agora estamos a... 12 mulheres então que mudaram a química. Aqui está o nome delas. Eu não vou dizer agora, depois abordarei uma a uma. Começo por a mais antiga, Maria, a judia,
uma alquimista que terá vivido nos primeiros séculos da era cristã, em Alexandria, no Egito, que se supõe ter sido o local de nascimento da alquimia. Maria, a judia, foi uma mulher bastante inventiva, pelo menos assim se crê. Ela terá inventado vários dispositivos de utilização laboratorial, nomeadamente o tribicus, portanto, um sistema de destilação com tritubuladura, o Kerotakis, um dispositivo que se acredita ter-se destinado à sublimação de vários materiais, isto numa representação aqui moderna. E aquele que a deixou, que a tornou mais famosa, um banho de aquecimento, o banho-maria, precisamente utilizado quer no laboratório, quer nas cozinhas, não é? O banho que adquiriu é conhecido pelo nome dela. Uh, já mais próximo de nós, mas ainda no século XVII, Catherine Boyle, Lady Ranelagh, Ranelagh, é um pouco difícil dizer. Ora bem, a Lady Ranelagh não foi propriamente uma mulher que tenha trazido contribuições diretas significativas para a ciência, mas e por isso não é por essa razão por essa razão que eu a convoquei para esta palestra, mas sim pela influência que ela exerceu sobre o irmão mais novo, o famoso Robert Boyle. Portanto, ela era a irmã de Robert Boyle. E sem o encorajamento e a motivação que ela toda a vida lhe deu, muito provavelmente Boyle não teria sido quem foi. A Boyle, recordo, ficou-se a dever, por exemplo, a lei dos gases, não é? Que tem o seu nome, não é? Que para uma determinada temperatura, um gás, a sua pressão e o seu volume são inversamente proporcionais. Uh, Na química, foi especialmente importante este livro que ele publicou em 1661, O Químico Cético, uma obra em que ele, no fundo, indo contra todas as tendências, desafiando portanto, o passado aristotélico, mesmo a alquimia, embora ele também ainda se dedicasse à alquimia, nesta obra já surge o conceito de elemento químico moderno. Esta é precisamente a transcrição de uma das partes em que ele define elemento. Portanto, Robert Boyle foi quem foi devido à sua irmã. Curiosamente, morrem ambos com 7 dias de diferença. Eles foram extremamente, toda a vida, dois irmãos muito unidos e morrem com uma semana de diferença em 1691. A terceira figura que trago aqui, Marie Merdrac, uma senhora francesa, também século XVII. O que é que faz, ou o que é que me fez destacar esta senhora aqui? Esta senhora é, ou terá sido, a autora daquele livro que hoje, se muitos historiadores concordam ter sido o primeiro livro de química escrito por uma mulher. Química, isto numa altura em que a química e a alquimia ainda estavam muito enoveladas uma na outra, portanto, é um livro ainda com uma grande componente alquímica, mas já se vêem aqui aspectos com alguma modernidade. É um livro que é dedicado às mulheres, como o próprio nome indica, a química caritativa e fácil em favor das senhoras. É uma obra que, para além de receitas de medicamentos caseiros, que de facto, que de resto eram algo muito comum no século XVII, no seguimento da iatroquímica paracelsiana. Portanto, para além desses remédios que ela refere terem sido todos experimentados, tem também uma componente muito grande na preparação de produtos domésticos e também de produtos para, como ela diz, em benefício das senhoras, portanto, para conservar e aumentar a beleza. Portanto, produtos de higiene e, sobretudo, produtos de estética. A quarta figura feminina, esta sebejamente conhecida, Marianne Pierrette Paulse Lavoisier, mais conhecida por Madame Lavoisier, porque ela de facto vem a ser a esposa de Antoine Lavoisier. Esta senhora teve um papel fundamental na história da química, de uma forma direta e indireta. Ela
para além de, portanto, ter sido esposa de Lavoisier, com todo o apoio que lhe deu, aliás, até se diz que há um poema até em que lhe chamam musa e secretária, portanto, ela foi inspiradora, claro, pelo menos apoiou o marido, foi secretária, ela era dotada para línguas, mantinha a correspondência do marido com pessoas inglesas, como por exemplo com o Priestley e outros. Ela foi tradutora de obras científicas, ela teve um papel extremamente importante em toda a carreira científica de Lavoisier. Ela assistiu no laboratório, ela era dotada para o desenho. Aliás, aqui temos duas cenas da atividade laboratorial de Lavoisier e desenhadas por ela própria. Ela encontra-se aqui, ela retrata-se ela própria. Estão a ver aqui. Eu não sei se veem o cursor a deslocar-se. Veem? Vemos sim, professor, vemos sim. Ela encontra-se aqui e aqui. Portanto, ela de facto teve um papel fundamental na implantação da da química moderna, uma química baseada no oxigênio, recentemente descoberto, e na sua interpretação nas combustões e nas oxidações em geral, e também na respiração. Aliás, os dotes artísticos dela depois traduzem-se também nas próprias ilustrações da obra fundamental de Lavoisier, que foi o Tratado Elementar de Química, publicado em 1789, o qual ela ilustrou. Todas as pranchas com ilustrações nesta obra são da autoria de Madame Lavoisier. A quinta figura que aqui trago, Jane Marcé. Jane Marcé é uma senhora de um extrato social elevado, na Inglaterra, Londres. Ela é de origem suíça, o pai dela é um banqueiro de origem suíça, vive em Londres, e ela vem também a casar com um médico e químico, Alexander Marcé, aliás, o nome de Marcé é do marido, uma pessoa extremamente bem relacionada e também ele de origem suíça. Jane Marcé distinguiu-se pela vontade, sobretudo pelo interesse que ela tinha pela ciência. Ela ia às sessões daquelas demonstrações que estavam na moda na época, com figuras como Humphrey Davy na Royal Institution, onde ele fazia demonstrações e explicava essas experiências de química para o grande público. Aliás, pagava-se bilhete para se entrar nessas sessões, estavam muito na moda e ela ia, assistia e em casa queria reproduzir todas as experiências e o marido químico dava-lhe apoio, certamente. Daí até ela ter desejado escrever um livro didático, um livro de química para as raparigas, foi um pequeno passo e assim vem a acontecer. Ela, em 1806, escreve este livro, que é um dos livros mais influentes na história da química, pelo menos do século XIX, Conversas sobre Química. É um livro que saiu pela primeira vez em 1806. É explícito no livro que é de autoria feminina, mas o nome dela não surge. É um livro escrito em forma de diálogo entre uma professora, uma preceptora, Mrs. B, e duas irmãs, Emily, duas meninas, Emily e Caroline. O livro também é ilustrado pela própria Jane Marcé e foi um livro que, de facto, ainda hoje se publica este livro, embora mais como curiosidade histórica, certamente. Mas este livro teve um impacto enormíssimo. Uh, Superou o público para o qual inicialmente se destinava, porque tornou-se um livro para o grande público. Ela, neste livro, aborda os princípios fundamentais da química e foi neste livro que Michael Faraday, um dos maiores génios da ciência de todos os tempos, que só tinha a instrução primária, foi neste livro que ele, quando foi para ele foi trabalhar como aprendiz de encadernador. Ele era de origem muito humilde. Ele foi trabalhar para este encadernador, o Ribot, em Londres, aos 14 anos de idade. E foi aí, nas suas horas vagas, que teve acesso ao livro de Jane Marcé, e foi nele que aprendeu os rudimentos de química. Mais tarde, se ficariam amigos, e ela, porque o livro dela teve imensas edições, o livro, e sempre atualizadas, ela própria recorria a ele para atualizar o livro. A sexta figura, uma senhora norte-americana, Ellen Swallow Richards, está aqui porque poderia estar aqui por várias razões. Ela, de facto, teve
uma intervenção direta na química muito importante. Ela foi, de facto, de todas estas, é a primeira química que podemos dizer uma verdadeira química. Ela foi a primeira mulher admitida no MIT, em Boston, o famoso MIT, isto em 1870, ainda que na época a título excepcional, porque as mulheres ainda não tinham acesso a grande parte das universidades pelo mundo fora. Ela, em 1873, portanto, obtém o grau de bacharel em ciências, com uma tese dedicada à análise química de minérios do Colorado. Portanto, uma tese na área da química inorgânica e analítica. Depois, 3 anos depois, ela obtém o grau de mestre pelo Vassar College, que era uma instituição, um college feminino. Nesse aspecto, os americanos foram à frente da Europa, portanto, na abertura de colleges femininos, portanto, faculdades. Aí também, portanto, o grau de mestre com uma tese também dedicada à composição de minérios e ao longo da vida ela teve uma carreira dedicada em grande parte à análise de águas, solos e ar. Isto é o laboratório dela no MIT, onde lhe recusaram sempre o doutoramento. Ela acaba por nunca se doutorar. Isto é o laboratório dela aqui com o famoso uh, mapa do cloro. Ela fez análises de cloreto nas águas, no sistema de água, no sistema natural de águas de todo o Massachusetts e criou este mapa unindo, portanto, são linhas imaginárias, mas linhas que unem todos os pontos com concentrações idênticas de cloreto. Portanto, um trabalho também de uma importância ambiental extremamente elevada. Em 1882 é criada a primeira legislação do Massachusetts, reguladora da qualidade de medicamentos e alimentos, tudo isto baseado no trabalho que ela desenvolveu. Ela também, na parte da química alimentar, destacou-se, nomeadamente com obras como The Cooking and Cleaning, uma obra de 1882. Por exemplo, aqui nesta página vemos os vários fermentos, os baking powders, né, os fermentos para bolos e pães. Ela esteve envolvida nas conferências de Lake Placid, foram uns encontros de pessoas que acreditavam na chamada ciência ou economia doméstica, que de facto é um conceito que surge nos Estados Unidos, já tinha surgido antes, na década de 1850, mais ou menos, mas esta ciência e economia doméstica moderna, no fundo, deve muito a Ellen Swallow, porque ela acreditava, ela foi das grandes defensoras que as raparigas poderiam ter acesso à ciência, poderiam aprender ciência, nomeadamente química e biologia, através das atividades domésticas. Era este o fundamento da economia doméstica. Ela depois vem a ser, e, portanto, destas conferências de Lake Placid, acaba por ser criado em vários colleges o curso universitário de economia doméstica, com uma grande componente de química, microbiologia, entre outros aspectos. Em 1909, ela é fundadora da American Home Economics Association, que hoje atualmente é a Associação Americana das Ciências da Família e do Consumidor. Ela foi a primeira presidente desta instituição. Em 1973 foi criado no MIT a cátedra Ellen Swallow Richards e foi atribuído o seu nome a uma sala daquela instituição. Em 2011, ela surge no oitavo lugar na lista dos 150 maiores inovadores de sempre do MIT. A casa dela, em Boston, é hoje um local histórico. Portanto, o MIT recusou-lhe sempre o doutoramento, mas ela dedicou a vida dela, de facto, a ensinar naquela instituição, nomeadamente muitas mulheres que passaram por disciplinas como química sanitária. Ela foi instrutora de química sanitária no MIT, mas foi sempre naquela instituição uma mulher entre homens. Outra mulher que foi toda a vida também uma figura entre homens, Marie Curie, a sétima figura que trago aqui hoje. Acho que pouco haverá de novo para dizer, ou nem haverá nada de novo para dizer que não tenha já sido dito sobre Marie Curie. De facto, também como esta fotografia é icónica, mostra que de facto foi uma mulher entre homens.
Esta polaca, de Varsóvia, vem para Paris estudar com pouquíssimos recursos, monetários. Em 1893, ela obtém a licenciatura em Física na Sorbonne, um ano depois, a licenciatura em Matemática. Em 1898, já, portanto, no processo de realização da tese de doutoramento, ela descobre dois novos elementos, o polónio e o rádio, e ela, entretanto, casa com Pierre Curie, como toda a gente sabe, não é? Que era um físico já famoso, com alguma fama, alguma reputação já na época. Trabalham naquelas condições míticas que já todos conhecemos, em laboratórios improvisados, em barracões, basicamente, não é? Fornos no verão, fornos no verão, eram frigoríficos no inverno, mas partindo de centenas e centenas de quilogramas de peixe blende ou minério de urânio, ela em 1902 já tinha consegue obter 1 decigrama de cloreto de rádio, o que lhe permitiu, portanto, já era uma quantidade suficiente para determinar a sua massa atómica. Chegou ao valor de 225. Posteriormente, ela refinaria este valor para 226,45, que já é um valor muito próximo do valor real. Em 1913, ela obtém o doutoramento em Física, com esta tese, investigações sobre substâncias radioativas. É ela que cunha o termo radioatividade, porque até aí eram as radiações urânicas, etc., que Becquerel tinha anteriormente descoberto, e ela depois pega nesse tema, porque se ela nem tivesse pegado nesse tema, as radiações urânicas até teriam caído, pelo menos durante alguns anos, no esquecimento, até que alguém de facto pegasse de novo nesse tema. Ela, 1913 é um ano extremamente rico para ela, em termos de achievements. Ela doutora-se em Física e é também logo nesse ano Nobel da Física, em conjunto com o marido, e precisamente Becquerel. Ela depois, em 1911, já o marido tinha morrido, ela vem a receber o Prémio Nobel da Química. E é curioso, este é um detalhe, nesta imagem vem um detalhe do diploma do Nobel, se notarem aqui, vem precisamente a massa atómica do rádio, 226,4, tinha sido o valor a que ela tinha chegado. A oitava mulher, Stephanie Horowitz, esta imagino que seja menos conhecida para a maioria das pessoas, foi uma mulher com uma importância fundamental, extremamente importante na química também. Era uma polaca que, portanto, ela veio estudar para a Universidade de Viena. Só para fazer uma pequena contextualização de qual era, em termos de ciência, o que é que se acreditava relativamente aos átomos, desde John Dalton, não é, que é o iniciador da teoria atómica moderna, portanto, desde John Dalton até à descoberta da radioatividade, digamos, até Marie Curie, não é, acreditou-se que a massa atómica de um elemento e os seus átomos eram imutáveis. Portanto, isto era sagrado, acreditava-se que isto era sagrado. Bom, no entanto, começa-se a notar, quando se começam a estudar os decaímentos radioativos, e, portanto, as séries de decaimento radioativo, né? Portanto, o nuclídeo progenitor e depois todos os outros nuclídeos, radionuclídeos que se vão obtendo, portanto, é isto uma série de decaimento radioativo, começou-se a notar que certas espécies, que eram consideradas elementos distintos, portanto, elementos químicos diferentes, notava-se que depois era impossível separá-los quimicamente. Portanto, isto, no fundo, indicava que se era impossível serem quimicamente inseparáveis, é porque não eram elementos químicos distintos e, portanto, eram unicamente seriam variantes do mesmo elemento químico. Bom, isto leva este senhor inglês, Frederick Soddy, em 1913, depois de várias considerações, ele vem então a designar estas espécies, não é? Portanto, variedades diferentes do mesmo elemento químico, ele vem a designá-las por isótopos, que no fundo, etimologicamente, em grego, quer dizer no mesmo local. Bom, o que é que ele tinha visto, Sódio? Tinha visto, 2 anos antes, que ao emitir uma partícula alfa, o átomo do elemento perde 4 unidades de massa atómica e o número atómico diminui em 2. E
transformava-se no elemento duas posições à esquerda do elemento original na tabela periódica. 2 anos depois, já em 2013, Casimir Fajans, na linha deste tipo de observações, ele também nota que ao emitir uma partícula alfa, o átomo do elemento ganha um próton e o seu número atómico aumenta em 1, transformando-se no elemento imediatamente à direita dele na tabela periódica. Ora bem, estas são as chamadas leis da desintegração, portanto, estas duas constatações, a de Soddy e a de Casimir Fajans. A partir destas leis de desintegração, então Soddy faz uma estimativa para a massa atómica do chumbo. Ele estima que o chumbo obtido do urânio 238 teria uma massa atómica de 206 e que o chumbo obtido do tório 232 teria a massa atómica de 208. Portanto, aqui uma diferença de 2 unidades de massa atómica nos dois isótopos. Isto, teoricamente, a ser assim, confirmava a sua teoria dos isótopos, porque isto não era, aliás, isto era uma hipótese, isto nem era uma teoria. A teoria só passa a ser teoria quando se consegue comprovar isso. Isto porque, repare, a massa atómica do chumbo comum é 2,07, portanto, temos um chumbo com uma massa atómica próxima de 206 e outra de 208, isto vinha dar força à hipótese que ele, portanto, apresentara da existência de isótopos. Ora bem, para provar, de facto, para que esta hipótese passasse a teoria, comprovada, era necessário que as massas atómicas do chumbo de origem radioativa, portanto, o chumbo com origem no urânio e o chumbo com origem no tório, fossem determinadas com rigor. E tinha que ser, então, uma autoridade mundial a fazer isso para que a comunidade científica aceitasse os dados. Ele próprio determinou as massas atómicas, mas não sendo ele um especialista, faltava essa credibilidade nesse assunto para que a comunidade científica pudesse aceitar. A grande autoridade na época era o Theodore William Richards, que aliás foi Prémio Nobel da Química em 1914, pela determinação de várias com rigor de várias das massas atómicas de vários elementos, mas quem vem a ser depois então quem vai determinar estas massas atómicas vai ser Otto Hönigschmidt, conjuntamente com esta senhora que já vos apresentei, Stefanie Horowitz, portanto que passa a ser assistente dele no Instituto do Rádio em Viena. Ela doutorara-se há pouco tempo, em 1914, em Química Orgânica, na Universidade de Viena, precisamente, mas não vai ser na Química Orgânica que ela vai fazer carreira, vai ser na Inorgânica, e ela foi recomendada a Hunig Schmidt, precisamente pela célebre Lisa Meitner. O Hunig Schmidt dividia o seu tempo entre o Instituto do Rádio em Viena e o Instituto também de Química Inorgânica em Praga, e ele precisava, de facto, de alguém de confiança, portanto, para esta tarefa, e veio então a ser a Stefanie Horowitz. Partindo da peste blenda, um minério de que já Marie Curie tinha partido, Stefanie Horowitz obtém 100 kg de sulfato de chumbo e foi a partir desse sulfato de chumbo que ela conseguiu determinar a massa atómica do chumbo, 206,736. E estes dois artigos que ela publica conjuntamente com Horowitz, com Hunig Schmidt, em 1914, hoje são considerados dois dos artigos mais importantes de química da primeira metade do século XVIII. Perdão, do século XX. Século XX. Portanto, ela seguidamente, ainda com novas amostras de minérios, de urânio, portanto, de outras origens geográficas diferentes, ela obtém o valor 206,046. Portanto, temos aqui uma diferença de massa atómica superior a uma unidade em relação ao chumbo comum, e isto não se devia a erros experimentais. Isto só confirmava a existência de isótopos. E desde então, de facto, os isótopos estabeleceram-se na ciência e toda a gente passou a acreditar na existência de isótopos. Portanto, ela teve um papel extremamente importante nisso. Em 1922, Soddy, que vai receber o Prémio Nobel da Química, precisamente pela teoria dos isótopos, na sua lição em Estocolmo, ele refere, ele não se esquece, ele sempre foi muito generoso com ela, ele refere as contribuições de Stefanie Horowitz e, claro, também do Honig Schmidt. O destino de Stefanie Horowitz é triste. Em 1937, ela regressa a Varsóvia, ela era polaca, como eu disse, para se juntar à família, que entretanto também tinham morrido os pais, e ela tinha lá uma irmã. Vai se juntar à irmã
e reparem, entretanto, é a Segunda Guerra Mundial e ela acaba por morrer com a irmã neste campo de concentração de Treblinka. A nona senhora que trago aqui, Ida Nodak, uma química brilhante também, alemã. Ela era doutorada em Engenharia Química, com uma tese sobre anidridos dos ácidos gordos do óleo da linhaça. À partida até seria um bom tema para trabalhar na indústria que o pai possuía, que era de vernizes e tintas, mas não foi esse o caminho que ela seguiu. Ela, após o doutoramento, ela vai trabalhar para a AEG e a Siemens, são as duas primeiras empresas onde ela vai trabalhar, e seguidamente para o Laboratório de Química do Instituto Imperial de Física e Tecnologia em Berlim. E ela vai para este laboratório que, na altura, era dirigido por Walter Nodak, também um químico alemão. Aliás, ele tinha sido doutorado pelo Walter Nernst, portanto, este é um período de pessoas muito famosas e, sobretudo, em países como na Alemanha, portanto, todos eles acabavam por, de uma forma ou de outra, de entrar em contacto. O projeto que ela vai desenvolver no laboratório liderado por Walter Nodak é a procura de elementos químicos, aqueles elementos químicos que tinham sido previstos por Dmitri Mendeleev na sua tabela periódica de 1869, mas que não eram ainda conhecidos, mas eles já lá deixaram lugar para eles. Portanto, é este o primeiro projeto desta senhora, nomeadamente estes elementos químicos que se seguem aqui no grupo sétimo, portanto, debaixo do manganês, os elementos de número atómico 43 e 75, que na altura portanto, não se conheciam ainda, mas previa-se a sua existência, e tinham os nomes de Dvi-manganês e Eca-manganês. Ora bem, recordo que em 1913, Henry Moseley, ao analisar os espectros de raio-x de todos os elementos conhecidos até à época, verificara que as frequências das linhas espectrais se correlacionavam com uma grandeza fundamental que aumentava regularmente à medida que se passava de um elemento para o outro na tabela periódica. Moseley concluiu tratar-se da carga nuclear, portanto, confirmando assim que os elementos na tabela periódica estão ordenados por ordem crescente do número atómico e não da sua massa atómica, como até aí se pensava. Bom, é preciso referir isto para contextualizar o trabalho dos Nodaks, Walter e Ida, que entretanto casam, portanto é uma história também de sucesso em termos amorosos. Dessa parceria matrimonial e científica, em 1925 eles estão em condições de anunciar terem descoberto no minério que é colombite o elemento de número atómico 43, a que chamam mesúrio, que é relacionado com uma região na Alemanha de onde Walter era proveniente, e o elemento de número atómico 75, que designam por rhénio, em homenagem ou em alusão ao rio Reno, que é um rio alemão. Ora bem, a descoberta do rhénio, perdão, cuja massa atómica também determinaram, não levantou polémica na comunidade científica, mas o mesmo já não se passou com o masúrio. Nenhum grupo conseguiu reproduzir aqueles resultados dos Novaks, nem o próprio casal conseguiu apresentar provas convincentes de o ter encontrado. Eles fizeram, supostamente, os espectros de fluorescência de raio-x, porque desde 1913, como vimos, Moseley mostra que o espectro de raio-x de um elemento é, digamos que, um fingerprint, é uma impressão digital do elemento. Eles, de facto, alegam terem obtido as riscas espectrais deste elemento, mas nunca ninguém viu as placas, e mais tarde, as placas de registro do espectro, e mais tarde acabam por dizer, quando lhes pedem para as mostrarem, eles acabam por dizer que se danificaram, portanto, que já não estão em condições. Bom, a reputação científica deste casal ficou extremamente manchada por este episódio do Masúrio, e o que foi agravado pelo facto de serem um casal com simpatia pelo regime nazi. Bom, este elemento, aqueles que inicialmente designaram por masúrio, acaba
por ser, portanto, o número atómico 75, acaba por ser descoberto em 1937, não na Alemanha, mas na Sicília, em Palermo, por Emílio Segre, e é um elemento que vem a ficar conhecido oficialmente por tecnésio. Uh, Em 1934, ainda algo a favor mais da Ida Nodak, em 1934, quando em Roma, Enrico Fermi acreditava estar a obter elementos transurânicos, portanto, quando bombardeava o urânio com neutrões lentos, portanto, acreditava obter elementos mais pesados do que o urânio. Ida Nodak é a primeira voz dissonante. Ela diz assim, ela publica até num artigo nesta famosa revista Angewandte Chemie. É concebível que quando os núcleos pesados são bombardeados com neutrões, tais núcleos se desintegrem em vários grandes fragmentos, que serão certamente isótopos de elementos conhecidos, mas não vizinhos dos elementos irradiados. Portanto, ela é a primeira voz, no fundo, é pioneira do conceito de fissão nuclear, mas na época foi totalmente ignorada, até porque a reputação científica deste casal estava bastante manchada, como eu referi. A décima figura, esta no domínio da química orgânica, aliás, foi por isso até que fiz questão. Eu só trago 12, mas poderiam ser muitas mais e até poderiam ser. Quer dizer, há algumas incontornáveis. Esta senhora também, pronto, é de certa forma incontornável, além de que tem de ter trabalhado no domínio da química orgânica, que é um domínio de que ainda falei aqui pouco. E Edith Hilda Ingold, Lady Ingold, ela casa com um químico, que depois recebe o título de Sir, portanto, ela por vezes era referida como Lady Ingold. Edith Ingold, ela doutorou-se em Química pelo Imperial College, em Londres, em 1922, com uma tese sobre tautomerismo. Portanto, isto é uma forma de isomerismo estrutural em que temos duas estruturas que se interconvertem rapidamente e diferem entre si, portanto, na posição do hidrogênio. Ela estudou em particular o tautomerismo nitroso-oxima e o tautomerismo cianeto-hidrogênio, isocianeto de hidrogênio. Eu devo referir que a orientadora dela, e lá está, foi uma orientadora, portanto, quem orientou no doutoramento foi esta senhora Martha Whiteley, que foi a primeira mulher a ensinar no Imperial College. Portanto, também é outra figura que merece destaque. Ora bem, foi esta preparação em química orgânica que Edith Ingold adquire, precisamente com um estudo de tautomerismo, que mais tarde, ao casar com o Christopher Kelk Ingold, casaram em 23, Ingold, o marido, ficaria famosíssimo por interpretar os mecanismos das reações orgânicas em termos da estrutura eletrónica, e foi ele que introduziu conceitos como nucleófilo, eletrófilo, o efeito indutivo, o de ressonância. Portanto, tudo isto são conceitos que são introduzidos na química orgânica, a química orgânica física, por figuras como Ingold. Portanto, foi uma figura fundamental neste domínio da química física orgânica, ou da química orgânica física. Mas é inegável que ela teve uma grande influência no marido, até porque a partir de 1924 ela passou a trabalhar exclusivamente com ele. E 2 anos depois, neste artigo de 1926, a natureza do efeito de alternating effect in carbon chains, é um artigo que ela é coautora. Este artigo revela de uma forma muito clara a participação direta que ela teve na elaboração de toda aquela teoria eletrónica das reações orgânicas, né, do marido, embora seja difícil determinar em qual foi a contribuição específica dela, mas ela teve certamente uma grande influência nesta importante teoria eletrónica, e ainda hoje é o que nós utilizamos, né, para interpretar os mecanismos de substituições eletrofílicas, nucleofílicas, enfim. A 11ª senhora, a Erika Kremer, também penso que não será muito conhecida. É uma história também, uma história fascinante, aliás, como muitas outras. Alemã também, Erika Kremer. Ela doutora-se em Química Física, nomeadamente na Cinética Química, pela Universidade de Berlim, em 1927. Durante mais de uma década após o doutoramento, ela não consegue um trabalho estável, são sempre posições precárias, muitas vezes não eram remuneradas, e no fundo, na Alemanha, sobretudo na Alemanha, que foi um país extremamente conservador, ainda dominava esta ideia
proveniente do imperador Guilherme II, que era Kinder, Kirche und Küche. Portanto, crianças, igreja e cozinha. A mulher estava destinada a estes três domínios: às crianças, à igreja e à cozinha. Bom, eh, ela sabia que dificilmente arranjaria uma posição, um lugar de professora numa universidade alemã, mas mesmo assim, em 1938, ela faz a habilitation. A habilitation no mundo alemão é, portanto, alemão, o mundo alemão, que é a Alemanha, propriamente dita, a Áustria e a Suíça, é, digamos, o equivalente à agregação para a carreira académica, com a diferença de que lá tem que se fazer no início da carreira, não é como nós, que no nosso país, que só faz a agregação quem quer e é para concorrer a catedrático. Ela foi das primeiras mulheres na Alemanha, a segunda ou a terceira, se não estou em erro. A primeira foi Lisa Meitner, eu penso que ela é a segunda ou a terceira, não tenho a certeza, a fazer a habilitation, e precisamente com uma tese sobre a conservação ortopara da molécula do hidrogênio. Os protões da molécula de hidrogênio podem ter, o spin dos protões, né, pode ter duas orientações, podem estar de forma paralela ou antiparalela, e temos assim os dois isómeros, né, o orto e o para. E há um equilíbrio entre eles, e ela era uma mulher com uma versatilidade enorme dentro da química física, um conhecimento em áreas bastante distintas da química física e com muita profundidade. Ela sempre fez estudos de enorme profundidade. Ainda hoje, sobretudo o hidrogênio, que é potencialmente um combustível do futuro, ainda hoje há muito do conhecimento dela, do que ela descobriu sobre hidrogênio, são as bases de muitas aplicações recentes e investigações recentes que têm sido feitas no hidrogênio. Muitas vezes o nome dela não é referido. Ela, finalmente, em 1940, acaba por conseguir um lugar de professora na Universidade de Innsbruck, na Áustria, que é onde vai ficar até o resto da vida. Ela lá dedica-se à hidrogenação catalítica do acetileno e verifica que um dos produtos desta hidrogenação é o etileno, que é difícil de isolar. Ela, baseando-se na cromatografia líquida, que era uma técnica já existente, ela faz uma modificação, idealiza uma modificação, porque isto é tudo, primeiro é só idealizado, em que utilizaria, portanto, nessa modificação dela, ela prevê a utilização de um gás como fase móvel em vez da fase líquida, né? E, portanto, seria este o fundamento da cromatografia gasosa, portanto, permitindo separar compostos numa coluna, né? Com base na interação dos compostos com a fase estacionária, uma fase líquida ou sólida, e depois também com base na velocidade com que eles são transportados ao longo pela fase móvel. Ela submete o método, portanto, todo este conceito, portanto, este método, conceptualmente só, descreve-o num manuscrito que submete a esta revista, em 1944. Ela ainda recebe no início, no final de 44, no início de 45, ela ainda recebe as provas do artigo e faz as devidas alterações e devolve-as ao editor. O artigo, no entanto, nunca seria publicado. Estamos no final da guerra, é um período em que, aliás, esta revista não publicou durante muito tempo, portanto, a seguir, portanto, neste período entre o final da guerra e o início, portanto, os primeiros meses depois da paz, não há publicações. O manuscrito dela ficou esquecido. Só em 1947 é que ela constrói o primeiro cromatógrafo gasoso, portanto, ela põe em prática, concretiza o que tinha idealizado, com um estudante de doutoramento, Fritz Prior. Em 1952, recebem o Nobel da Química estes dois senhores, Porter Martin e Richard Singer, pela sua invenção da cromatografia de partição, cujo fundamento é exatamente o mesmo da cromatografia gasosa, a de fora da gasosa de Kremer. Curiosamente, o manuscrito submetido em 1944 foi publicado em 1976, precisamente naquela revista, acompanhado da história do artigo. Em 1995, o cromatógrafo de Kremer e Prior foi exposto no Deutsches Museum de Bonn, que é o Museu Nacional da Alemanha, portanto, o Museu de Ciência da Alemanha, que está esta fotografia do Prior, o aluno de doutoramento, e Erika Kremer e outra pessoa. Soube-se há pouco tempo, ela foi nomeada para o Nobel em 1968. Só 50 anos depois é que se sabe quem foi nomeado. Finalmente, eu já estou um pouco atrasado, não estou?
Tudo certo, professor, tudo certo. Tudo certo? Pronto. Dorothy Crawford Hodgkin é uma figura, penso que já relativamente bem conhecida. Ahm, Ela especializou-se e distinguiu-se na cristalografia de raio-x, portanto, os raios-x são difratados por cristais. A partir do padrão de difração dos raios-x, é possível obter, depois de muito tratamento matemático, com muitos dados, é possível obter a estrutura, portanto, da molécula em estudo, a estrutura tridimensional, visto de uma forma um pouco mais detalhada. Portanto, os raios-x são difratados pela amostra, obtém-se um padrão de difração. Depois há o problema das fases, porque o que se obtém na difração é só a intensidade da radiação, não a fase. Portanto, aqui não se obtém, as fases não se obtêm experimentalmente, obtém-se por aplicação de métodos matemáticos, pronto, mas uma vez obtidas as fases, não podemos esquecer que na difração há interferências construtivas e destrutivas, consoante as ondas estão em fase ou não estão em fase. Portanto, é isso que interessa. Uma vez obtidas as fases, obtém-se então os mapas de densidade eletrónica, os quais depois dão a estrutura tridimensional da molécula. Ora bem, Dorothy Hodgkin doutora-se na Universidade de Cambridge em 1937, com uma tese sobre a análise cristalográfica de esteroides. Ela começou logo na cristalografia. Um dos esteroides que ela estudou foi o colesterol. No entanto, a estrutura completa do colesterol só seria obtida por ela em 1945. Aliás, isto vai ser uma constante ao longo da vida de Dorothy Hodgkin, da vida científica dela, carreira científica. Ela vai ter, por vezes, que parar o trabalho que tinha em curso durante anos até haver novos instrumentos, nomeadamente computadores, que conseguissem calcular toda a quantidade de dados, processar toda a quantidade de dados que ela tinha. Portanto, já vamos ver que isto foi uma constante ao longo da vida dela. No início, nesta altura, ainda nem havia computadores, mas depois, quando surgem nos anos 50, mesmo assim, ela ia sempre à frente de tudo. Portanto, tinha que esperar mais uns anos até que depois fossem criados computadores mais potentes. Em 1942, a penicilina, que tinha sido descoberta em 1928 por Fleming, em 1942, a penicilina já é produzida em larga escala. No entanto, ninguém conhece a estrutura, nem sequer a fórmula da penicilina. Quimicamente era um mistério ainda. Por acaso, é uma jovem americana, Barbara Lowe, que é uma aluna de Dorothy Hodgkin. É ela que, por acaso, descobre que a molécula de penicilina tem um átomo de enxofre, que era um elemento que não se suspeitara até aí. Bom, depois de mais uns avanços, chega-se à fórmula da penicilina, mas para a fórmula da penicilina, afinal, havia duas estruturas para a mesma fórmula. Bom, será o grupo de Dorothy Crowfoot que vai chegar à conclusão de que é uma beta-lactama, portanto, é esta estrutura aqui, portanto, temos aqui, portanto, esta amida cíclica, a lactama, e é ela que vem provar que assim é. Ela, em 1945, após 4 anos de trabalho, chega então à estrutura da penicilina, no fundo uma molécula pequena, só com 20 átomos, mas para a época era a molécula maior cuja estrutura já tinha sido determinada por raio-x. Isto é um modelo feito mesmo por ela, um modelo tridimensional elaborado por ela. A aventura seguinte dela, em 1949, foi a vitamina B12, que é um complexo de cobalto. A ausência deste composto na nossa alimentação provoca uma doença chamada anemia perniciosa. Portanto, é necessário. Existe sobretudo na carne e no fígado. Portanto, quem é vegetariano normalmente pode precisar de suplementos alimentares com vitamina B12. Uh, de facto, já estamos aqui perante uma molécula, um composto com muitos átomos. Ela teve a ajuda em 1953 deste senhor americano, que foi pioneiro do uso de computadores na resolução de estruturas químicas. Portanto, ele veio com este computador, o SWOC, e de facto deu um grande avanço. E ela, em 1955, Dorothy Hodgkin está em condições de apresentar a estrutura da vitamina B12. Vejam-se, como tinha já evoluído desde a penicilina, uma molécula de 20 átomos, para uma estrutura já deste tamanho. É
com este grupo R Kiga ou Kuyans. Isto, na altura, constituiu o próprio William Lawrence Bragg, que era um dos pioneiros da cristalografia. Ele veio dizer que esta descoberta da Dorothy Crowfoot que foi como quebrar a barreira do som. E de facto, assim foi. Ela, em 1964, ela é a Nobel da Química, só para ela, foi tudinho para ela. Já desde 1935 que uma mulher não recebia o Nobel da Química. Tinha sido em 35 a Irene Curie, conjuntamente com o marido, não é? A filha de Marie Curie. 1964 é a terceira vez que uma mulher recebe o Nobel da Química. Bom, mas a obra-prima dela estava para vir, e a obra-prima dela começou a trabalhar nisso em 1935, foi a insulina. Os primeiros resultados cristalográficos que obteve de insulina foram em 35, mas não pôde avançar muito mais, quer por questões de tecnologia, etc., mas também porque a própria composição química da insulina não era conhecida. Ela tem, portanto, a partir do momento em que, isto já em 1955, é conhecida a sequência da ligação dos 51 aminoácidos. Reparem, estamos a falar de uma proteína com 787 átomos. A partir do momento em que conhece a sequência dos aminoácidos e a forma como as cadeias se ligam entre si, isto graças a Frederick Sanger, que foi, de resto, Prémio Nobel da Química em 1958, ela pôde avançar. E então, em 56, ela retomou o estudo, mas mais uma vez não tinha computadores suficientemente potentes para processarem tanta informação. Uh, Em 1966, reparem, 10 anos depois, publica os primeiros resultados preliminares da estrutura da insulina. Em 1969, consegue resolver a estrutura com uma resolução de 2,8 angstroms. Reparem, ela tinha começado 35 anos antes a trabalhar nesta molécula. Em 1968, ainda refina mais a estrutura, obtém-na com uma resolução de 1,5 angstroms. Uh, Foi uma mulher que, além de que, quando morreu, o jornal Times, disse, o título era Morreu a mulher provavelmente mais inteligente de Inglaterra. Era o título do obituário dela. Foi uma mulher também com causas políticas, sociais, uma mulher de esquerda, e foi toda a vida amiga de uma antiga aluna, uma mulher de direita, Margaret Thatcher. De facto, Margaret Thatcher mudou certamente o mundo. Portanto, eu com estas 12 mulheres, estas 12 cientistas, termino esta apresentação. 12 mulheres que desafiaram os limites do tempo, do seu tempo, não é? Cada uma em sua época, revolucionaram a química, provaram que a ciência não tem género e que a curiosidade, a paixão pelo conhecimento e a persistência são forças fundamentais para a humanidade. E nós, como educadores, eu pelo menos acredito nisto, temos a responsabilidade de contar todas estas histórias e dar visibilidade a estas figuras que são muito inspiradoras. Por isso, acho que podemos e devemos levar para as nossas salas de aulas não apenas os conceitos de química, mas também estes exemplos de quem ajudou a construir a química. E era isto que eh, trazia para vos apresentar hoje. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor João, pela partilha e pela inspiração também, na verdade. Nós passamos já de imediato à investigadora Marisa Almeida para podermos cumprir aqui o tempo e depois no final, se tivermos ainda uns Eu peço minutinhos, desculpa, podemos colocar aqui algumas ao questões. imenso. Isto demorou mais tempo do que eu imaginei, Não faz confesso. mal, não faz mal. Estamos no tempo, professor, sem problema. Sem problema. Portanto, só pedir que o professor então remova a Peço, sua exato. apresentação e para podermos dar Sim, continuidade à nossa conversa. Sim, já está, não já? sim, agora sim. Ora, então, muito boa tarde a todos. Sou- Ora, então, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. Eu sou investigadora do CIMAR. O CIMAR é um centro de investigação interdisciplinar do ambiental e do oceano,
Quem é aqui da Zona Norte, se calhar, conhece este edifício. Esta fotografia é já antiga, ainda tem ali os andaimes. Eu não consegui arranjar uma fotografia nova, para pôr aqui na apresentação, mas nós efetivamente estamos em Matosinhos, no terminal de Leixões. E deixo desde já o convite para nos visitar. Dizer que nós temos um gabinete de comunicação e disseminação de ciência que, se contactado, consegue organizar com as escolas as visitas e falar um bocadinho da investigação que nós fazemos. De referir também que muitos dos membros, portanto, o CIMAR é um centro de investigação que está sob o chapéu da Universidade do Porto, mas somos um centro de investigação no sentido em que não damos as aulas, portanto, isso está a cargo da Universidade do Porto, das diferentes faculdades, mas nós recebemos muitos alunos para fazerem os seus estágios, para fazerem os seus mestrados, para fazerem os seus doutoramentos. E, portanto, uma parte nós neste momento somos 500 membros no total, obviamente nós estamos todos no terminal, estamos também distribuídos pelas diferentes faculdades da Universidade do Porto, mas uma parte dos doutorados e que orientam estes estágios são efetivamente docentes de várias faculdades da Universidade do Porto e de outras universidades, a outra parte são investigadores, como eu, portanto estou na carreira de investigação, sendo que também sou professora convidada na Faculdade de Ciências. Eu vou começar esta apresentação por falar na química ambiental. Portanto, eu sou química, fiz o doutoramento em química, mas sempre nesta área da química ambiental, que é uma área extremamente interdisciplinar, uma área que depois, quando efetivamente entrei no CIMAR, senti que efetivamente estava no sítio certo, no centro. O centro é realmente interdisciplinar. Muitos dos seus membros são da área da biologia. Nós fazemos muita divulgação científica, fazemos muitas palestras para escolas, recebemos muitas escolas, e obviamente que a grande maioria das palestras e dos tópicos que disseminamos, e muitos dos professores que nos visitam estão nas áreas das ciências mais ligadas à parte da biologia, mas efetivamente, e é a minha luta como química, de trazer esta interdisciplinariedade, de trazer esta relevância da química e também envolver aqui todos os professores das diferentes áreas. Portanto, mostrar que há para todas as áreas escolares, e mesmo estes clubes de ciência eu acho que são fantásticos. Obviamente que se calhar alguns estão muito mais virados para a área da biologia, quando falamos das ciências, mas o que eu queria aqui também, e aliás acho que a apresentação do professor João também mostra esta versatilidade. Eu acho que nós podemos incorporar nestes clubes os professores todos. Podemos incorporar a história, o professor João fez aqui uma resenha histórica fantástica. Podemos incorporar a matemática, o inglês, se quisermos ter aqui alguns conceitos, ou entrar então em programas, por exemplo, de Erasmus. E, portanto, o que eu quero vos mostrar hoje aqui é que, efetivamente, sou química, tenho muito orgulho em ser química, mas trabalho numa área de ciências e muito ligada à biologia. Como o Pedro me apresentou, eu trabalho em fitorremediação e vou-vos explicar um bocadinho já a seguir o que é isso. E vão ver que é tudo, que há muita biologia aqui. E aqui eu quero mostrar-vos exatamente a importância da química e de um químico nestes projetos. Portanto, a química ambiental, de referir, eu se calhar vou voltar atrás. Estes slides não são meus, que eu vos vou mostrar, foram copiados, mas têm aqui este projeto, biomar.pt, que está no site do IPMA. Portanto, esta apresentação, ou melhor, a gravação, vocês têm a gravação. Tem muitos cursos também de formação, que alguns até poderão ser usados pelos professores que aqui temos. Portanto, eu tirei de lá estes conceitos do que é a química ambiental, o estudo científico dos fenómenos químicos e bioquímicos que ocorrem na natureza. Dizer que a química está em todo o lado, não é? Mesmo na base da biologia, os processos biológicos têm na sua base reações químicas. E, portanto, normalmente a química ambiental estuda as fontes, as reações, o transporte, o efeito de uma série de espécies químicas no ar, no solo, na água, bem como também o impacto que as nossas atividades têm no meio ambiente. É então uma ciência interdisciplinar que abrange
tudo, portanto, os diversos compartimentos e que tem uma interligação muito grande com todas as outras ciências, incluindo com a biologia, mas também com a física, com a geologia, entre outras. Portanto, ahm, esta química ambiental, precisamos conhecer esta química base. Só de referir, por exemplo, algumas das descobertas que o professor João aqui nos trouxe, a nível, por exemplo, dos isótopos. Durante o meu doutoramento, uma das técnicas que eu apliquei foi exatamente utilizar isótopos de chumbo para identificar a contaminação de chumbo em vinhos. Ou seja, eu analisei vinhos, analisei o chumbo, analisei os isótopos no vinho, porque dependendo da fonte de contaminação, fosse ele, por exemplo, ambiental, fosse ele, por exemplo, na altura havia gasolina com chumbo, fosse ele, por exemplo, das rolhas metálicas que envolviam a rolha da garrafa, tudo isto trazia diferentes assinaturas isotópicas que nos permitiam depois dizer de onde é que vinha a contaminação do chumbo. Portanto, temos que saber a química, mas depois temos que interagir com todos estes processos. A química ambiental centra-se muito na questão da contaminação. Tenho aqui a definição, e os termos usados. Nós normalmente interligamos muito, ou usamos um e outro como se fossem a mesma coisa e não são. O termo contaminante e o termo poluente. Portanto, o contaminante está lá, é uma substância que está no meio ambiente, não devia estar, mas está. Se não tiver efeitos nenhuns, é um contaminante. Se for já tiver efeitos negativos, então sim, estamos a falar de poluentes. Então, portanto, a química ambiental baseia-se numa série de indicadores ambientais e isto leva-nos a que tínhamos que fazer uma série de medições químicas da qualidade da água, da qualidade do solo, da qualidade do ar e que envolve uma panóplia muito grande de análises e de medições e de técnicas analíticas. E, efetivamente, nós, e é muito disto também que eu faço, é esta monitorização, avaliação da contaminação, a nível nomeadamente, eu depois falo um bocadinho mais à frente, eu trabalho muito com metais, mas também nestes últimos anos com compostos farmacêuticos, portanto, no meio ambiente. Portanto, tudo isto é a química ambiental, esta monitorização, portanto, a detecção e identificação dos poluentes que lá existem, tentando ligar às fontes destes mesmos poluentes que fazem parte da química ambiental. E o que eu trabalho vai um bocadinho mais para além disso, que a química ambiental também é essencial, entro na parte da recuperação. Ou seja, não fico só pela monitorização e estabelecer que eles efetivamente lá estão, mas depois trabalho, neste caso com a fitorremediação, para remover esses contaminantes ou os poluentes, se eles já estiverem a criar efeitos negativos. E propor assim metodologias de remediação, sendo que trabalho efetivamente com metodologias chamadas de soluções baseadas na natureza. Portanto, nos últimos anos, nestes últimos 4, 5 anos, temos estado muito centrados nesta questão das soluções baseadas na natureza, na monitorização da qualidade da água e na importância de utilizarmos estas soluções para manter ou para melhorar a qualidade da água superficial. E onde é que nós estamos a trabalhar? Nós estamos maioritariamente a trabalhar em estuários. É esse o nosso foco. Portanto, como eu referi, nós estamos a trabalhar com as soluções, o que é chamado de soluções baseadas na natureza. Portanto, é uma solução inspirada na natureza, apoiada na natureza. Aqui entram, lá está, todos os processos biológicos também associados, porque temos todos os processos ambientais, mas também toda a parte
das soluções vivas, né, as Living Solutions, e, portanto, estas soluções pretendem utilizar de uma forma inteligente, isto em português às vezes são um bocadinho diferente do inglês, estas traduções, para enfrentar então estes desafios ambientais portanto, a ideia é tirarmos partido do que existe, usar o que já existe, portanto, nós podemos usar já o ecossistema natural ou então fazer um restauro, uma recuperação desse ecossistema, ou então criarmos mesmo um novo ecossistema. E, portanto, nós aqui, tirando partido de todos estes processos, eu vou já parar aqui, portanto, como eu disse, eu sou química, nós trabalhamos, a equipa é grande e não sou, e tenho muitos biólogos comigo, porque, como devem compreender, estamos a falar de muitos processos, biológicos, não é? E na área em que eu trabalho, que é a fitorremediação, eu uso efetivamente de plantas, portanto, eu estou sempre aqui a falar no plural, porque efetivamente eu não trabalho sozinha nisto, nem conseguiria. Ahm, Portanto, o que nós temos então trabalhado é com zonas úmidas. As zonas úmidas, temos aqui uma imagem que define algumas das zonas úmidas. Nós temos trabalhado maioritariamente em zonas estuarinas. Estas zonas úmidas são zonas que são periodicamente alagadas ou então que estão continuamente alagadas. Temos ali as seagrass, que são as pradarias marinhas, e até alguns recifes de corais, desde que estejam em águas até 6 metros, são consideradas zonas úmidas. Embora o conhecimento geral que nós temos é efetivamente estas zonas alagadas, estas zonas pantanosas, e, por exemplo, no caso dos estuários, envolvem estas áreas que tanto estão alagadas como estão secas, dependendo da maré, tanto porque estão sob a influência direta do mar. Depois temos os mangais, o que está ali descrito como mangroves, que são exatamente o nosso equivalente aos estuários, mas na zona dos trópicos. Portanto, a distinção entre estuários e mangais tem apenas a ver com a latitude. Portanto, nós temos estado, a nossa equipa tem-se dedicado muito a estudar estas zonas estuarinas. Já estudamos vários estuários aqui do norte de Portugal, mas também já fizemos algum trabalho no estuário do Sado. E nós temos estado a trabalhar nesta vertente. Portanto, por um lado, fazer esta monitorização destes contaminantes todos, dos contaminantes relevantes para a boa qualidade da água, e aqui temos diversificado e ao longo dos anos temos tido sempre os metais, embora as fontes de metais tenham variado, portanto está associado à indústria. Por exemplo, temos aqui o estuário do Rio Cava. O Cávado houve há uns anos, há largos anos atrás, era um rio que tinha alguma poluição, por exemplo, das indústrias têxteis, o que também trazia alguns metais associados, que hoje em dia, portanto, essas indústrias, muitas delas faliram. As que sobreviveram e as novas que apareceram, temos agora sistemas de tratamento das águas residuais, portanto, a verdade é que a quantidade de contaminantes nas nossas águas tem baixado substancialmente, mas eles continuam a existir. E, portanto, o que nós temos trabalhado é efetivamente isto, é esta parte da monitorização da qualidade destas águas, e depois tirar partido do papel que estas zonas de sapal, portanto, estas zonas vegetadas nas zonas estuarinas, que têm, passa a expressão, meia dúzia de espécies de plantas, e tentarmos perceber o potencial que estas plantas têm neste papel filtrador que os estuários têm. Porquê é que temos, passa a expressão, meia dúzia de espécies? Não temos meia dúzia, temos mais um pouco, mas realmente não são muitas espécies, não é uma diversidade vegetal muito grande, porque efetivamente temos estas questões de ou estarem todas inundadas ou estarem secas, e isto acontece 2 vezes por dia, e depois a questão da salinidade, não é? Portanto, quando elas são inundadas pela água do mar, temos um aporte de salinidade digamos assim, a entrar pelo estuário, que faz com que estas plantas tenham que ser muito resistentes, daí não ser uma diversidade vegetal muito grande. Agora, o que existem nestas zonas
são zonas muito, muito produtivas. Portanto, têm uma grande diversidade biológica no sentido de ter muitas espécies diferentes, de organismos, de plantas, porque eu acho que toda a gente consegue imaginar os estuários. Esta confluência de, portanto, o que vem arrastado rio abaixo com esta inundação periódica do mar, isto leva a, ou seja, quando nós temos um rio a desaguar no mar, há ali uma barreira, portanto, há um fluxo de água que tem que abrandar, não é? O fluxo diminui, a velocidade de fluxo. Isto leva a que se depositem sedimentos e, portanto, isto depois é continuado. E depois temos muitos nutrientes. Começamos a ter sedimentos, começamos a ter plantas, começamos a ter uma carga orgânica elevada, portanto, tudo isto aqui cria uma série de cadeias tróficas que depois dão esta diversidade biológica em termos de diferentes espécies, principalmente aves e mamíferos que dependem uns dos outros, por exemplo, peixes que produzem-se muito nas zonas estuarinas. E efetivamente, esta questão de esta redução do fluxo, a deposição de sedimentos, o crescimento do tal sapal, não é? Das zonas vegetadas, faz com que estas zonas funcionem efetivamente como filtros. E, portanto, no que nós temos estado a trabalhar efetivamente é nisto, identificar os contaminantes que existem nestas zonas e depois avaliar o potencial que estas plantas, juntamente com a comunidade microbiana que existe na zona das suas raízes, portanto, nas radiculares, têm de, por um lado, reter e depois de os remover destes sedimentos, o que faz com que efetivamente tenhamos, portanto, uma manutenção ou um melhoramento da qualidade da água. Portanto, entrando aqui um bocadinho nos processos que nós aqui temos, vocês podem ver que desde logo temos vários processos físicos. Um deles tem a ver com a fotodegradação e com a volatilização. Portanto, se nós estivermos a falar de compostos que efetivamente sejam facilmente voláteis, temos aqui logo um processo de eliminação por volatilização, por passagem à fase sólida. Fotodegradação, portanto, se os compostos forem efetivamente suscetíveis de degradação devido à radiação solar, mas depois temos aqui outros processos físicos que é efetivamente logo o primeiro papel de filtro que estas zonas têm, que é os processos de precipitação, sedimentação, adsorção, portanto, vocês veem logo aqui uma série de processos químicos que é preciso entender e depois entramos nos processos biológicos que têm a ver com a degradação microbiana de muitos destes compostos, ou então a translocação, a acumulação destes compostos, que é nas raízes, ou a sua translocação para a parte aérea. De referir também que temos aqui este processo relacionado com esta sedimentação e precipitação, que tem a ver com as interações água-sedimento, que tem a ver exatamente também com a forma depois como os contaminantes, e aqui voltamos à química, serem mais ou menos solúveis na água, serem mais ou menos hidrofóbicos, e portanto, ou seja, imaginem, há uma descarga, um contaminante que entra neste sistema, e depois, por exemplo, contaminantes orgânicos, como pesticidas ou como os fármacos, os medicamentos, têm uma grande afinidade pela parte sólida, por ficarem absorvidos ao sedimento e saírem da água. Portanto, o que eu tenho trabalhado ao longo destes anos é exatamente explorar estes processos, nomeadamente a fitorremediação, a utilização realmente das plantas, e, portanto, tem passado muito, quer por monitorizações no local, escolhendo estes diferentes estuários com as suas diferentes plantas, ou muitos estudos em laboratório, porque são sistemas extremamente dinâmicos, como eu vos referi, não é? Estão sujeitos à influência das marés, portanto, é algo que ao longo do dia varia imenso, e, portanto, nós depois fazemos muitos estudos em laboratório em que vamos simplificando ao máximo e depois complicando e entrando com o máximo de variáveis possíveis no laboratório para irmos entendendo todos estes processos.
Eu trouxe aqui também um bocadinho sobre a questão da fitorremediação. Eu se calhar passo para este também para não me alongar muito. Portanto, a fitorremediação, de referir que nós estudamos este potencial destas plantas de sapal para a fitorremediação, mas a fitorremediação é uma técnica que também é usada muito para solos não alagados. Portanto, é uma técnica que existe, por exemplo, mesmo em zonas mineiras. É algo que pode ser utilizado para a recuperação de solos contaminados, por exemplo, por minérios em zonas de minas. Ahm, os processos aqui, lá está, aqui entramos muito nos processos que poderíamos chamar biológicos, mas na verdade, a base estão os processos todos químicos. Aqui, uma das coisas mais importantes, portanto, isto tem tudo a ver com a planta, acumulá-los dentro da raiz, passá-los, translocá-los para a parte, aérea, ou, simplesmente os reter nesta zona radicular e ali ficarem, estabilizados. Ahm, ah, ah, Temos aqui toda a parte de micro-organismos associados e, portanto, nós temos aqui uma série de processos e algo que, e aí entra mesmo nestes estudos todos que fazemos, principalmente a nível laboratorial, entra toda a parte da química e dos químicos, que é, a disponibilidade do contaminante para efetivamente ser absorvido pela planta. E aí entra esta disponibilidade, tem a ver com a forma química em que o contaminante está. Portanto, às vezes os contaminantes estão de tal maneira, por exemplo, se pensarmos em metais, estão de tal se estiverem ligados a grupos carbonatos, normalmente são ligações fracas, são facilmente quebráveis e o metal pode ficar disponível para ser acumulado. Mas se estiver ligado, por exemplo, a grupos orgânicos, portanto, por exemplo, ligados à matéria orgânica, aos ácidos úmicos, aos ácidos fúlvicos, muitas vezes estas ligações já são bem mais fortes, que não é fácil de serem quebradas, portanto, o metal não está disponível para a planta e esta nossa tentativa de fitorremediação não funciona. E, portanto, no que nós também trabalhamos é perceber estes processos, perceber a biodisponibilidade, lá está, biodisponibilidade, mas que tem a ver com a forma química em que o elemento se encontra, ou o contaminante se encontra, de modo a potenciarmos esta fitorremediação. E voltando, portanto, para além de toda esta parte, voltamos à química, à química pura, no sentido em que uma parte fundamental da química analítica entra a análise química. E aqui temos que, entramos nós, os químicos, que é exatamente a medição destes contaminantes, como eu vos referi. Uma parte do nosso trabalho é efetivamente monitorizar e ver se eles existem no meio ambiente. A outra parte é aplicarmos estas metodologias, entendermos estes processos de fitorremediação, mas depois também temos que analisar as amostras para saber se efetivamente o contaminante foi eliminado, se a sua concentração diminuiu. E aqui entra toda a nova, um outro mundo, que é efetivamente a parte da análise química, que é o saber como fazer as amostragens, porque muitas vezes a forma como recolhemos a amostra e a conservamos até chegar ao laboratório ou até chegar à altura da análise é essencial para garantir que não perdemos o analito ou que não o contaminamos, ou seja, que não estamos a aumentar a sua concentração, e isto está também diretamente relacionado com a forma como preparamos a amostra, e depois temos que garantir que efetivamente temos a extração desse contaminante, para ser depois introduzido e utilizar um equipamento e termos efetivamente uns resultados. Portanto, como eu vos disse, a nossa equipa é vasta, temos muitos colegas com formação em biologia, mas depois a parte da química torna-se essencial. Só para terminar, fazer aqui um bocadinho de publicidade ao último ao projeto que temos em curso, o Mar to Protect. O Mar to Protect é um projeto europeu com diversos parceiros distribuídos pela Europa e temos também dois parceiros em África.
E aqui no Mar to Protect, estamos a trabalhar muito com a qualidade da água superficial, qualidade da água subterrânea e manutenção da qualidade dos aquíferos. No nosso caso, portanto, cada parceiro tem um caso de estudo específico. No nosso caso, é o estuário do Rio Lima, que estamos a usar como caso de estudo, em que estamos efetivamente a explorar estas potencialidades todas, e a nossa premissa é que se nós mantivermos um Sapal saudável, em que vamos conseguir manter uma boa qualidade da água superficial, isto reflete-se num aquífero não contaminado e em águas subterrâneas não contaminadas. E, portanto, nós temos estado a trabalhar, quer a monitorizar o próprio Sapal, temos feito isto ao longo dos anos para ter uma ideia da variabilidade temporal. Dentro de cada ano também, várias vezes ao ano, para termos uma ideia da sazonalidade, porque são plantas, são seres vivos, portanto temos uma sazonalidade na performance destas plantas, e estamos a estudar a remoção in situ, portanto a avaliar locais antes e após as zonas vegetadas, e temos-nos centrado em alguns metais, em alguns fármacos que estamos a usar como. Ou seja, nós fizemos uma monitorização alargada, fizemos vários metais nestas águas, alguns também no sedimento, fizemos pá, 60 fármacos e outros, não só fármacos, mas também compostos que hoje em dia se encontram muito nas nossas águas, que têm a ver connosco, sociedade em geral, as fragrâncias, os perfumes, os detergentes, os materiais protetores de muitos materiais que nós usamos, passa a redundância. Portanto, nós fizemos essa monitorização. Os estudos indicam que efetivamente esta mancha vegetada estará a contribuir para a remoção destes compostos da água. Eles não estão em concentrações muito elevadas, estão em concentrações baixas, mas o problema destes compostos, nomeadamente dos fármacos, e se pensarmos nos antibióticos, é um grande problema. Não é termos, é exatamente esta poluição difusa, de não sabemos bem quais são as fontes e de ser uma concentração baixa, mas é uma contaminação crónica. Portanto, por exemplo, no caso dos antibióticos, isto pode nos trazer problemas a nível das resistências antimicrobianas. Porque, como são pequenas doses, não é, vai permitir sempre que haja bactérias que resistam e que criem estas resistências. Pronto, nós selecionamos dois, temos estado para fazer os nossos estudos no laboratório, mas de referir que, para além daqueles fármacos todos, incluindo alguns antibióticos que nós realmente, os estudos e combinando com o que estamos a ver no laboratório, nos indicam que estas zonas vegetadas têm capacidade para remover estes compostos, também verificamos que estas zonas têm capacidade para remover metais que existam na água e também microplásticos, algo que hoje em dia também se fala muito. E, portanto, nós temos estado à volta destas temáticas. A nossa ideia é manter o sapal saudável para manter este filtro ativo, ou seja, o primeiro passo é que isto seja tudo retido nestas zonas vegetadas, mas que depois sejam eliminados para não saturarmos, digamos assim, estes filtros. E então o projeto vai avançar, vamos tentar fazer revegetação de zonas no Sapal que estão a perder vegetação, portanto, zonas impactadas. Estamos a criar pequenas zonas de piloto, estamos mesmo a começar, portanto, ainda só pusemos mesmo uns tofinhos, mas agora na primavera vamos alargar isto. Nós, paralelamente a esta monitorização do local e a monitorização e os estudos no laboratório, nós também temos o que se chama os Living Labs, portanto, laboratórios vivos, digamos assim, em que reunimos uma comunidade de atores, pessoas, neste caso, pessoas da região de Viana do Castelo, mas de diferentes entidades. Temos desde a Câmara, às escolas, a investigadores, mas também algumas empresas de recreio, no sentido de mostrar a todas a mais-valia de termos este sapal saudável e de toda a gente o proteger. E, portanto, agora vamos entrar nesta fase da revegetação também com isto. E temos, inclusivamente, duas escolas que os alunos estão a trabalhar nos projetos
aqueles projetos alargados que as escolas costumam ter, não sei, desculpem, como eu não estou, não sei exatamente o nome dos projetos, mas tem a ver com a sustentabilidade. Portanto, temos duas escolas que têm os alunos a trabalhar connosco também nesta questão da revegetação. Só para terminar, isto, já que temos aqui uma série de professores e tudo, nós temos o CIMAR na escola, portanto, eu e outra colega temos dinamizado este site, isto começou há muitos anos. A ideia foi criar pequenos protocolos, portanto, basicamente tivemos colegas de todas as áreas de investigação do CIMAR a criar pequenos protocolos que os professores podem fazer em sala de aula com os alunos. Nesta temática das zonas úmidas, das wetlands, eu não referi aqui, nós estamos a trabalhar com as zonas úmidas naturais e tentar tirar partido, e a nossa abordagem desta solução baseada na natureza é revegetar estas zonas, é promover a vegetação nestas zonas, mas a verdade é que nós podemos criar zonas artificiais, zonas úmidas construídas. Que são obras de engenharia, podem ser, elas foram inicialmente desenvolvidas para tratamentos de águas residuais, mas agora podem ser, portanto, já são chamadas até zonas, portanto, treatment wetlands, não sei muito bem como traduzir isto para português. E então o que nós fizemos, porque nós também trabalhamos em laboratório, também montamos destes sistemas para fazer o paralelismo com as zonas naturais, fizemos um protocolo que vocês podem procurar no CIMAR na escola, para montar uma destas zonas construídas. Tem também uns vídeos de YouTube associados em que poderão ver. Pronto, e é isto. Obrigado, obrigado, Obrigada. professora Marisa. Ficaram aqui, de facto, também algumas sugestões, algumas ideias para desenvolver nestes projetos dos clubes, não só nos clubes, mas acima de tudo também neste projeto. Antes só de questionar, de colocar aqui uma questão ao professor João e também à professora Marisa, muito rapidamente, para tentarmos cumprir o tempo, professores e professoras, vai surgir no vosso ecrã uma pequena caixa de inquérito para preencherem com o vosso nome e o vosso e-mail, caso pretendam receber certificado de participação desta sessão de Conversas com Ciência. Peço, por favor, que tenham muito cuidado a preencher esses dados, porque às vezes o e-mail pode não estar correto da forma como preenchem e depois não nos é possível a nós fazermos o envio dos certificados, está bem? Pronto, vai surgir, entretanto, no vosso ecrã. Eu, se calhar, começo já aqui muito rápido pela professora Marisa. Respondeu à minha pergunta, eu tinha aqui colocado uma questão e acabou por respondê-la agora no final com a questão da revegetação. E porque a questão era mesmo essa: será que valia a pena investirmos então neste contexto na revegetação? E acabou de nos explicar que sim. A minha questão então é: revegetação ou conservação? Ou ambas? Eu acho que tem que ser ambas, porque efetivamente a zona estuarina não é toda igual, não é? Por exemplo, aqui nesta zona que estamos a trabalhar, o Sapau está bem implementado, mas depois temos estuários que estão muito urbanizados e que não é fácil promovermos estas zonas vegetais. Embora eu não tenha desistido e continuo a batalhar nesta ideia sempre que posso e sempre que estou com pessoas da área de legislação e CNFs e APAs, eu continuo a falar disto tudo porque eu acho que mesmo os estuários que estão neste momento muito urbanizados, eu acho que há solução. E eu acho que passa por tudo, porque o estuário é grande, mesmo as próprias zonas de Sapau, por exemplo, mesmo aqui no Lima, nós temos zonas em que o Sapau está muito bem consolidado, mas temos outras, que é exatamente onde vamos fazer a revegetação, que se nota que estão muito degradadas, estão muito impactadas, que já foram vegetadas e que estão gradualmente a perder a vegetação, porque algo se passa, porque até pode ser simplesmente uma questão hidrodinâmica, não é? Os fluxos mudaram, há um maior assoreamento, pode ser qualquer coisa. Portanto, eu acho que é tudo, eu acho que é conservação. O que eu vejo mais importante é passarmos a palavra da importância destas zonas, até por uma questão da comunidade, por exemplo, fazer pressão. Por exemplo, imaginem que há projetos urbanísticos para destruir parte destas zonas vegetadas, as pessoas saberem e oporem-se, ou exigirem alternativas, destroem esta, mas constroem outra, e criarem uma afinidade com estas zonas. E depois, uma das coisas que eu agora, a nossa equipa vai tentar, está a começar a tentar explorar, é este conceito que é da fonte ao mar. Ou seja,
Nós, se pensarmos num rio, não é? Desde a sua nascente até ao mar, nós temos múltiplos inputs, ou possíveis inputs de contaminação, não é só na parte estuarina, e se calhar podemos pensar também na vegetação nas zonas ribeirinhas, não é? Do rio mais acima, não necessariamente no estuário, embora eu trabalhe nestas zonas de estuário, e também na implementação, por exemplo, destas zonas úmidas construídas, em focos específicos. Por exemplo, sabemos que esta ribeira pode ser um foco, se calhar podemos construir ali uma zona úmida, mais ou menos de engenharia, e portanto, eu acho que não é uma solução única. Elas são zonas vivas, portanto também não tiram tudo, não é? Não são sistemas de limpeza químicos e físicos, não vão remover tudo, portanto tem que ser uma combinação de vários tipos de zonas úmidas que complementem em diferentes pontos estas remoções. Obrigado, professora. Professor João, também muito rapidamente, aqui um breve apontamento. Tem a ver com o seguinte: esta questão da história das mulheres na química, ou eventualmente até noutra área da ciência, mas aqui focado na química, sempre foi conhecido desta forma? Ou há aqui períodos da história em que, de facto, não se tinha este conhecimento do papel tão relevante das mulheres na química e muitas vezes, e que provavelmente isso deveria acontecer, estariam escondidas como sendo um homem, assinariam documentos, estudos, como sendo alguém que não o eram? Tem só que ligar o micro, professor, só que ligar o micro. Sim. Agora sim, agora sim. Pois, Pedro, eu acho que me colocou mais do que uma questão. Sim, sim, pois foi. Um, a mulher sempre fez ciência, de uma forma mais oficial ou menos oficial, sempre fez. Se foi reconhecido, se não foi, se o, isso não foi reconhecido durante muito tempo. Pronto. A entrada oficial é tardia. As mulheres entram muito tarde nas universidades, só em finais do século XIX é que as mulheres entram nas universidades. A Alemanha, que eu há pouco ali referi, cozinha, crianças e igreja, esse era o lema, que existiu até o início do século XX. Só em 1907 é que todas as universidades alemãs se abrem ao sexo feminino. O país que era mais desenvolvido tecnologicamente e cientificamente da Europa, abre muito tarde as portas às mulheres, as portas das universidades. E pronto, há muitas coisas aqui. Já em pleno século XX, há muitas, por exemplo, no caso da química, há muitas reações químicas e tudo que exibem o nome ou do Oriente, aquelas reações, sobretudo na química orgânica, que têm nomes que são conhecidas, não é? Por trás, muitas vezes, dessas reações químicas, estão mulheres, estão estudantes de doutoramento, estão assistentes, e os méritos ficaram para os professores, para os orientadores. Mas a mulher fez sempre coisas, desde Maria, alquimista, né? Desde o banho-maria até à atualidade, a mulher fez sempre coisas. Agora a entrada oficial é tarde, foi tardia, e houve muito aproveitamento. As mulheres faziam o mesmo trabalho dos homens, não eram pagas, ou, como vimos o caso, por exemplo, há pouco da Edita Kremer ou da Horowitz, toda a gente. Mas e muitas vezes e quando eram pagas, eram por vezes um terço do ordenado dos homens. Portanto, houve todo o tipo de aproveitamento, digamos, por se considerar o sexo feminino o sexo fraco. Pronto, e no fundo era isso. A mente da mulher, a posição de quem dominava era de que o cérebro da mulher não estava preparado para raciocínios muito complicados. E Felizmente já não é assim. Avançamos. Professor João, professora Marisa, obrigado uma vez mais pela vossa participação, pela vossa exposição, por esta comunicação. Agradeço também a todas as professoras e professores que participaram, que estiveram aqui a ouvir-nos. Voltamos a encontrar na próxima sessão, no próximo mês, com um novo tema, novos convidados. Até lá eu despeço-me, desejo-vos um final de tarde excelente. Boa noite e até breve. Obrigado.
Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito Bem, obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Boa noite. obrigado. Boa noite. Obrigada, boa Com noite. licença. Muito obrigada. Obrigada. Boa Obrigada, noite. boa noite. Obrigado, Obrigada boa e boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, obrigado, boa Muito noite. obrigada. Obrigada e boa noite. Obrigado, Obrigada, professora, boa boa noite. noite. Boa noite e obrigada. Boa noite, professora, obrigado. Adorei. Obrigado. Obrigada.